Olá! O Senado aprovou um projeto de decreto legislativo que revoga a exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. Suspeito de incendiar promotor de boate na Times Square foge para o Egito. A primavera nos Estados Unidos começou de forma tumultuada. Restos mortais foram encontrados perto de um cemitério em Groton. Trump assina ordem para fechar Departamento de Educação dos Estados Unidos. Essas e outras notícias vocês conferem aqui agora no ConectaCast. Ahmed Mossad, um operador de carrinho de comida, é acusado de incendiar o promotor de boate Mark White, de 45 anos, do lado de fora da boate Nebula, na Times Square. Após uma discussão de 15 minutos, Mossad supostamente usou um acelerante do carrinho para atear fogo em White. Após o incidente, Mossad fugiu para o Egito no mesmo dia. White foi levado ao hospital e está em condição estável. A primavera nos Estados Unidos começou de forma tumultuada, com um poderoso sistema de tempestades afetando diversas regiões do país. No centro-oeste, estados como Kansas, Nebraska, Iowa e Minnesota enfrentaram condições de nevasca com acumulados de neve significativos. Por exemplo, Lakota, Iowa registrou aproximadamente 37 centímetros de neve, enquanto o Waco, Nebraska, acumulou cerca de aproximadamente 25 centímetros. Além das nevascas, o sistema de tempestades gerou tornados em estados como Illinois e Indiana, causando danos materiais consideráveis. Em Gary, Indiana, telhados de edifícios foram arrancados devido aos fortes ventos. No centro-norte de Illinois, houve 8 relatos de tornados, além de danos adicionais causados por tempestades de vento em linha reta perto de Chicago e Indianápolis. No sul dos Estados Unidos, ventos fortes e condições secas elevaram o risco de incêndios florestais. No Arkansas, bombeiros combateram 38 incêndios florestais, enquanto na Flórida, equipes enfrentaram um incêndio florestal no sudoeste de Miami-Dade, que levou ao fechamento de acessos aos Florida Key. Este incêndio cresceu para 14 mil acres e estava apenas 20% contido, de acordo com o Serviço Florestal da Flórida. Este sistema de tempestades também afetou o tráfego aéreo, com atrasos esperados em aeroportos desde os Grandes Lagos até o Atlântico Médio, incluindo cidades como Chicago, Detroit, Buffalo, Washington, D.C., Filadélfia e Raleigh. As condições de vento, juntamente com chuva e neve, contribuíram para essas interrupções. Na quarta-feira, 19 de março, a polícia da cidade de Groton, em Connecticut, foi acionada após uma ligação para o 911 relatando um item suspeito próximo ao cemitério Colonel Ledyard, localizado na Mitchell Street. Ao chegarem ao local, os policiais descobriram restos mortais humanos. A investigação está sendo conduzida pela Divisão de Detetives do Departamento de Polícia da cidade de Groton, com o apoio do Gabinete do Procurador do Estado de New England, da Unidade de Crimes Graves, da Polícia Estadual do Distrito Leste de Connecticut e do Gabinete do Médico Legista-Chefe. As autoridades informaram que a investigação está em andamento e solicitaram que qualquer pessoa com informações relevantes
entre em contato com o Departamento de Polícia da cidade de Groton pelo telefone 860-445-2451. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja assinar nesta quinta-feira, dia 20, uma ordem executiva visando o fechamento do Departamento de Educação, cumprindo uma promessa de campanha. A medida busca transferir a autoridade educacional para os estados, mas enfrenta desafios legais e políticos significativos, incluindo a necessidade de aprovação do Congresso. Críticos argumentam que o fechamento do departamento pode prejudicar programas educacionais e aumentar as desigualdades no sistema de ensino. Uma criança de 2 anos foi encontrada vagando sozinha em uma rua de Palm Coast, na Flórida, vestindo pijamas e com a fralda extremamente suja. Moradores que avistaram a criança acionaram um serviço de emergência e a conduziram até uma residência próxima, onde encontraram o pai, Ross Judy, de 44 anos, desmaiado em sua cama, aparentemente intoxicado. Ao inspecionarem a casa, os policiais do Departamento do Xerife do Condado de Flagler encontraram condições insalubres, com ferramentas perigosas e lixo espalhado tanto no interior quanto no exterior da residência. Havia fezes de animais, sujeira generalizada e um cachorro em estado de desnutrição, com uma orelha quase necrosada e perda de pelos. Judy foi preso sob acusações de negligência infantil e maus-tratos a animais. Ele foi levado para a unidade de detenção Xerife Perry Hall, com fiança estabelecida em $4.000. O Departamento de Crianças e Famílias da Flórida e o Controle Animal de Palm Coast estão conduzindo investigações adicionais sobre este caso. Operação em Massachusetts leva à prisão 18 brasileiros por tráfico de armas. Uma operação federal contra o tráfico de armas em Massachusetts resultou na prisão de 18 brasileiros e na apreensão de mais de 100 armas ilegais, conforme anunciado pela Procuradoria dos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 19. A investigação, que durou 1 ano, revelou um esquema de tráfico de armas envolvendo organizações criminosas transnacionais, incluindo o primeiro comando da capital, PCC, e gangues locais como a Tropa de Sete e Trem Bala. Segundo as autoridades, as armas apreendidas, incluindo pistolas, rifles e espingardas, foram traficadas da Flórida e Carolina do Sul para Massachusetts. Além disso, quantidades significativas de fentanil foram encontradas. Os promotores alegam que a maioria dos acusados
está nos Estados Unidos sem status legal e que alguns atuavam como traficantes, enquanto outros eram possuidores ilegais de armas. Os acusados enfrentam penas de até 5 anos de prisão, além de multa de até $250 mil por comércio ilegal de armas e conspiração. Um dos suspeitos, Cassie Johnny Firmino Salles, pode pegar até 15 anos de prisão por posse ilegal de arma de fogo. Após o cumprimento das sentenças, os condenados estarão sujeitos à deportação, conforme informou o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A procuradora Leah Foley destacou que a operação fortaleceu a segurança pública, impedindo que armas ilegais chegassem às mãos de criminosos. Já o ATF, Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, reafirmou seu compromisso em combater o tráfico de armas e proteger as comunidades locais. A diretora interina do ICE Boston, Patricia Hyde, afirmou que os acusados se estabeleceram ilegalmente em Massachusetts para cometer crimes e que o governo continuará priorizando a remoção de imigrantes ilegais envolvidos em atividades criminosas. Senado aprova isenção de visto para turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. O Senado aprovou um projeto de decreto legislativo que revoga a exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão, anulando o decreto presidencial de maio de 2023, que retomaria essa obrigatoriedade a partir de 10 de abril deste ano. A proposta, defendida pelo senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e relatada por Flávio Bolsonaro, também do mesmo partido, argumenta que a reciprocidade não é imposta pela lei de imigração e que a exigência de visto poderia reduzir o fluxo de turistas, prejudicando setores como hotelaria, alimentação e transporte. Dados da Embratur mostram um aumento significativo no número de turistas destes países desde a isenção implementada em 2019. Em contrapartida, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, defende a manutenção do princípio da reciprocidade diplomática, enquanto Alessandro Vieira, do MDB Sergipe, questiona se o Senado estaria extrapolando suas atribuições. O projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. O governador da Flórida, Ron DeSantis, manifestou recentemente sua insatisfação com a decisão do Conselho Municipal de Fort Myers de rejeitar uma parceria com o ICE. Em uma votação empatada de 3-3, o Conselho não aprovou o acordo que permitiria aos policiais locais atuarem em conjunto com o ICE na aplicação das leis de imigração. DeSantis enfatizou que, de acordo com as leis estaduais recentemente implementadas, entidades locais são obrigadas a colaborar com a fiscalização federal de imigração. Ele alertou que, se necessário, poderá intervir e suspender do cargo os membros do Conselho que votaram contra a medida. O procurador-geral da Flórida, James Whitmire, também expressou preocupações, indicando que a decisão do Conselho pode violar a lei estadual ao efetivamente estabelecer uma política de santuário. Whitmire afirmou que seu escritório está investigando o caso e que ações legais podem ser tomadas contra os membros do Conselho que votaram contra o acordo. O prefeito de Fort Myers, Kevin Anderson, que votou a favor da parceria com o ICE, expressou preocupação de que a decisão possa comprometer a segurança pública e potencialmente colocar em risco milhões de dólares em subsídios. Ele está considerando
convocar uma reunião de emergência para reconsiderar a questão antes da próxima reunião agendada do Conselho para abril. Enquanto isso, a comunidade local permanece dividida sobre o assunto, com debates intensos sobre as implicações da parceria proposta e as consequências da recente votação do Conselho. Guarda Costeira dos Estados Unidos descarrega mais de 517 milhões de dólares em drogas no Porto Everglades. Autoridades disseram que o transporte é resultado de 14 interdições no Oceano Pacífico Oriental pelas tripulações dos navios Stone e Monarch, da Guarda Costeira dos Estados Unidos. A Guarda Costeira está descarregando mais de 45.600 libras de drogas apreendidas no Porto Everglades nesta quinta-feira. As drogas, principalmente cocaína e um pouco de maconha, pesam incríveis 45.600 libras, quase 23 toneladas, disseram as autoridades. Cerca de 35 supostos traficantes de drogas foram presos durante as operações, disseram as autoridades. A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, estava em Port Everglades para discutir o descarregamento de drogas. Esta é uma apreensão sem precedentes de drogas ilícitas, disse Noem. Graças à implacável segurança marítima da Guarda Costeira e seus esforços de interdição, 517 milhões de dólares em drogas ilegais nunca chegarão às comunidades americanas. Pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui, mas peço a você que ainda não se inscreveu neste canal que por favor se inscreva agora, clica no sininho, porque assim todas as vezes que subirmos um novo vídeo, o YouTube automaticamente te notificará. E se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada, nos vemos numa próxima edição. Até mais!